Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Amém. Bom estarmos juntos mais uma vez, clamando a misericórdia do Senhor nessa noite abençoada, né? Que bom, muito bom estarmos juntos. E hoje começa a nossa campanha das muralhas, né? Entendendo o propósito de Deus, exercendo a nossa fé nessa noite. Quem quer exercer mais a sua fé, diga amém. Vamos exercer a nossa fé, entendendo que Deus tem algo especial para nós. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Josué, do capítulo 5 a seguir. Nós vamos refletir um pouco, né, a palavra de Deus nessa noite. Josué, no capítulo 5 a seguir. Mas o texto que nós vamos usar hoje, o verso principal que nós vamos usar hoje, é um texto que fala sobre atitude. Um texto que fala sobre atitude, amém? Quantos acharam Josué 5, diga amém? Mas você vai lá comigo no capítulo 13. E, oficialmente mesmo, versículo 15. Estão comigo no versículo 15, amém? Esse é o texto principal do nosso projeto, do nosso propósito, dessa campanha. Entendendo que nós temos que derrubar as muralhas. Está lá em Josué 5,15. E a frase principal diz o seguinte: Josué capítulo 5, versículo 15. Josué 5,15. Amém? Glória a Deus. O 13, a gente vai ler o 13, mas o foco principal, o tema é o versículo 15. Amém? Glória a Deus. Agora todo mundo achou, amém? Diz o seguinte: então o príncipe do exército do Senhor disse a Josué: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim, amém? Vamos ler, eu vou ler aqui na minha Bíblia, você vai ler na sua Bíblia, depois a gente vai pegar todo mundo junto, ler a versão que está no Data Show. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. No Data Show, vamos ler, 1, 2, 3 e... O comandante do exército do Senhor respondeu: tira a sandália dos teus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou, amém? Se você for comigo um pouquinho mais, você vai perceber que no versículo 1, amém? No versículo 1 do capítulo 5 de Josué, diz o seguinte: e sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que habitavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo por causa dos filhos de Israel. Amém? Obrigado. E naquele tempo, versículo 2, disse o Senhor a Josué: fazei facas de pedra e torna a circuncidar a segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra, circuncidou os filhos de Israel. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou, porque todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto pelo caminho depois que saíram do Egito. Se você for pegar comigo agora o versículo 13, diz o seguinte: e sucedeu
Estando Josué perto de Jericó, levantou-se os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé, diante dele, um homem que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se a Josué e disse-lhe: és tu um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Amém? Por que eu queria trazer essa palavra para você hoje, dentro desses 3 textos? E depois tem uma última atitude que aconteceu. Primeiro, o povo de Israel cessa a sua caminhada de 40 anos no deserto. 40 anos no deserto o povo ficou. O povo ficou rodando em círculos por 40 anos no deserto, até que morressem todos aqueles que saíram da terra do Egito. Aqueles que saíram da terra do Egito, somente 2 homens entraram, e a Bíblia fala que eram 600.000 homens, fora mulheres e crianças, e o homem era contado a partir de 21 anos. Então é a média de 2 milhões de pessoas que saem do Egito, passam pelo deserto, ficam 40 anos rodando. Por isso que a cada 40 anos uma nova geração acontece, fica 40 anos rodando no deserto, e somente quem entrou na terra prometida, nem Moisés entrou, nem Arão entrou, nem Miriam entrou, ninguém entrou. Somente quem entrou foi Josué e Calebe. Por quê? Porque eles foram os únicos que não duvidaram para chegar. Porque a viagem, gente, da terra prometida do Egito, a viagem era apenas 40 dias. Era 40 dias de viagem. E por causa da dúvida dos espias que foram, dos 12 que foram, os 10 não creram, o que aconteceu? Esses 40 dias virou 40 anos, até que todos morressem. E Josué e Calebe entram. E a Bíblia fala aqui claramente, quando você pega no versículo 1 do capítulo 5 de Josué, falando o seguinte: que o povo, quando foi entrar na terra, a água do rio Jordão parou. Abriu-se um vácuo, a água parou, o povo passou em terra seca. Mais uma vez, pode olhar na sua Bíblia aí, Josué 5:1, pode olhar aí. Então muitas vezes a gente fica pensando assim: o milagre aconteceu somente no Mar Vermelho. Não, o milagre não aconteceu só no Mar Vermelho. Há 40 anos atrás o primeiro milagre aconteceu, o mar se abre, o povo passa. Quem que estava na frente? Moisés. Para que o povo cresce, para que o povo obedecesse. Mesmo assim o povo ainda murmurou, mesmo assim o povo ainda pecou, mas para que houvesse um temor e fosse confirmada a liderança de Moisés junto com aquele povo, o mar se abriu. E agora, para se confirmar a liderança de Josué junto com esse povo 40 anos depois, o rio se abre, o rio Jordão se abre para o povo passar. O Deus que nós servimos, irmãos, é o Deus que abre mar, mas também abre rio. O Deus que nós servimos, Ele não é só o Deus das grandes coisas, é também Deus das pequenas coisas, porque se tem um rio que é desprezado até pelo próprio povo de Israel, é o rio Jordão. É um rio todo esburacado, é um rio lamacento, é um rio que ninguém gostava na época, não era tão famoso como é hoje, por causa de toda a sua história. Agora estava ontem lá em Jaru pregando, na igreja lá, igreja quadrangular lá de Jaru. Pastor Fábio estava lá, foi um tempo maravilhoso, né? Um tempo muito bom. E eu achei interessante que o Fábio, desde o começo, né, o projeto de vida, o Fábio, quando era jovem, quando era adolescente, dava um trabalho para mim, eu era líder de jovem do Fábio. E vendo o Fábio agora, e vendo todo o projeto e o progresso dele ministerial. E o Fábio, eu falo que ele já me passou há muito tempo, né? Já me ultrapassou, ele já ultrapassou o pai espiritual dele. E é isso também que os pais querem, que os filhos conquistem mais seus próprios pais. O Fábio já foi em Jerusalém 2 vezes, e agora, lembra, ano passado nós trouxemos esse aqui, ele veio e fez um culto especial em Jerusalém, e ele está indo agora de novo esse mês, só que ele vai levar o filho dele de 12 anos, e vai batizar o filho dele lá no Rio Jordão. Lá é muita honra, vamos falar a verdade, não é, gente? Né? É honra tanto para o pai que vai fazer isso, quanto para o próprio filho. Ele está levando, Anderson, o filho dele para batizar lá no Rio Jordão. Né?
Muita honra isso aí, né? E ele falou que o Rio Jordão foi Josias, pastor, o Rio Jordão é um corguinho, é um córrego, ele tem os momentos, ele tem os rompantes dele, né? Conforme vem as chuvas, conforme desce a água do Hermon, mas o Rio Jordão é um córrego. Aqui em Paraná nós temos rios muito mais bonitos, muito mais fortes do que o Rio Jordão. Eu estou imaginando o Rio Jordão como aquele corguinho do 2 de abril ali, mais ou menos, né? Mas esse Deus que abriu o mar é um Deus que abre rios. E quando o povo soube, quando o povo de Canaã soube que não só o mar tinha se abrido, mas o rio também, as testemunhas confirmaram isso, a Bíblia fala que o povo se estremeceu, o povo caiu o semblante, o povo desanimou, o povo falou: gente, agora não tem jeito, esse povo está chegando e a coisa vai ficar difícil. 40 anos no deserto, se passa o do Jordão, antes se exige a circuncisão, né? Tem muitas pessoas que não conseguem entender o que é circuncisão, né? Então, para todo mundo que entende aqui, de uma forma leiga falando, a circuncisão é como se fosse uma operação de fimose que faz no menininho, entendendo? Sabe o que é aquela operação de fimose no menininho? Isso é a circuncisão, né? Toda criança que faz a operação de fimose, você já vê como é que ele fica, né? Então é somente como se fosse uma operação de fimose, mas é feito com uma pedra especial, com um corte especial, né? Entendendo? Mas é a ordem de Deus, porque Deus falou: se não circuncidar, não entra, se não se circuncidar, morre. Deus falou: a minha promessa tem que ser completa, todo o povo tem que entrar circuncidado, todo o povo tem que passar por esse momento da dor. Então tinha gente de 10, de 12, de 13, de 14 até de 40 anos que saiu do deserto. O povo foi circuncidado antes de sair do deserto. Quem saiu para o deserto não circuncidou. E chega o último ponto, antes desse momento que eu quero trazer para você agora, que é muito importante. Acontece algo muito interessante também no versículo 5. Quando o versículo 9 de Josué 5 diz o seguinte: estão comigo aí, amém? Versículo 9 de Josué 5 diz o seguinte: mas disse o Senhor a Josué: hoje retirei de ti o opróbrio do Egito, e por isso o nome deste lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Hoje se chamou Gilgal até o dia de hoje. Aquele momento teria sido marcado. Aquele momento não tinha mais como ser voltado atrás. Naquele momento ali, não tinha mais para onde ir. Agora todo mundo tinha que olhar para frente. Naquele momento todos tinham que olhar para frente, não tinha mais o que fazer. Agora todos tinham que ir à frente. Por quê, gente? Porque o deserto acabou. Porque o maná cessou. Porque o sol rachou de brilhar, porque o povo foi 40 anos, caindo comida do céu todo dia, 40 anos, uma coluna de fogo iluminando a noite, 40 anos, uma nuvem que cobria todo o arraial, protegendo o povo do sol. Não tinha mais nuvem, não tinha mais pão do céu, não tinha mais fogo à noite. A noite agora era treva, de dia era o sol quente rachando na cabeça do povo. E agora quem quisesse comer tinha que ir atrás, porque passou o Jordão. Começa o grande desafio. E Josué, diante desse desafio, encontra um homem, junto à muralha de Jericó, ele olhando para como que nós vamos alcançar essa cidade. E ele encontra um homem, como está lá no versículo 13, e ele pergunta para esse homem, ele pergunta claramente: és tu um dos nossos ou é um dos nossos inimigos? Vamos pensar aqui, um homem que coordena um exército de 600 mil homens, consegue conhecer todo mundo? Não consegue. O exército de Israel era muito grande, apesar de
despreparado. Apesar que quem dava as vitórias era Deus, mas o exército era muito grande. E naquele momento, aquele soldado, aquele homem que estava ali junto à muralha, a Bíblia fala aqui, pode olhar aqui no versículo 13, ele estava com uma espada nua. O que é a espada nua? É quando o soldado ele está em preparação de ataque. Quando o soldado está ali, tirou a espada da bainha aqui, a espada está, ou ele está em posição de alerta com a espada aqui, ou ele está em posição de alerta com a espada aqui no peito. Ele está em posição de atenção. E Josué olha para aquele camarada e fala: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? E aí vem a grande resposta. Versículo 14, olha aí. E ele fala assim: não, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. E então Josué se prostrou com seu rosto em terra, e o adorou, e disse-lhe: que diz o meu Senhor ao teu servo? Amém? Irmãos, vamos falar a verdade aqui. Um homem que passou por todo tipo de guerra, um homem experimentado na guerra como Josué era, um homem que acompanhou Moisés em todas as rebeliões que aconteceu, ele era o moço de Moisés, ele era aquele que acompanhava Moisés. Deixa eu desmistificar um negócio interessante para vocês aqui, mas é tema para outra mensagem. Está tendo aquela novela na Record, que o pessoal está assistindo, né? Os 10 Mandamentos, né? Ou o pessoal está assistindo na Netflix, tem na Netflix também, os 10 Mandamentos, e o negócio é muito legal, né? E o povo gosta de assistir mesmo, né? O pessoal gosta de assistir, né? Só que lá o Moisés é bonitão, né? Moisés é bonitão, o Arão é bonitão, né? Todo mundo, os atores estão todo mundo com o corpo sarado, né? As atrizes estão todas bonitas, então dá para perceber que o Egito é aquela maravilha. Moisés chega, né? Só que tem um problema. A Bíblia fala que quando, e aí depois eu vou trazer isso aqui, essa é fantástico. A Bíblia fala que quando Deus encontrou Moisés, Moisés estava apacentando os cordeiros do seu sogro, ele era pastor, a esposa dele chamava Zípora, e ele tinha 80 anos. 80 anos. E Deus encontra Moisés, a sarça queimava e não se consumia, e ele fala, e Deus fala: Moisés, eis que eu ouvi o clamor do meu povo, estou te levantando para você voltar e trazer e resgatar o meu povo. Só que tinha um problema. Moisés, a Bíblia fala aqui que Moisés era pesado, irmãos, Moisés era pesado de língua, irmãos, não era, o pesado de língua é uma forma chique de falar que Moisés era gago. Moisés era gago, e Deus não curou a gagueira de Moisés. Deus fez o cajado dele transformar em serpente. Deus falou: coloca a mão aqui, a mão vira leprosa, ficava limpa. Deus fez vários milagres, mas Deus não tirou a gagueira de Moisés. Então imagina um velho de 80 anos, gago. Esse é o Moisés realmente que a Bíblia fala. Então imagina Moisés diante de Deus: ô Senhor, entendeu? Era esse Moisés falando com Deus. Tem aquela gaga de Ilhéus, né? Imagina Moisés diante de Deus, começou a tremer, e um gago nervoso, ele gagueja mais ainda. De 80 anos. Aí Deus fala para Moisés assim, por um momento Deus falou: vou te matar, rapaz, porque eu estou te mandando. Mas Deus pega e fala para ele assim: ó, então eu vou colocar o seu irmão Arão, eu vou falar contigo, você vai. Por quê, irmão? Porque irmão de gago entende o que o outro fala. Só não dá certo quando você chama um gago para traduzir o que o outro gago está falando, não vai dar certo. Mas um irmão de gago consegue entender, porque ele sabe que o irmão está falando. Só que Arão tinha 3 anos, era 3 anos mais velho que, então era um velho de 80, mais o irmão mais velho dele de 83.
E se você for pensar aqui, se Moisés tinha 80, Arão tinha 83, Miriam já tinha 92. Porque foi Miriam que foi seguindo o menino, né? Ela tinha média de 14 anos, então pensa aqui, uma criança de 14 anos, no mínimo 12 anos, mas é que eles esconderam a criança, parece até os 3 anos de idade, ou não esqueci essa parte aqui. Então Miriam tinha no mínimo mais 11 anos a mais, então Miriam já tinha mais de 90 anos. Tudo bem, vamos voltar para aqui, para a essência. Então, você que estava assistindo, né, a Record, agora você vai ver, imagina, está tudo fora ali, tinha que ser 2 velhinhos, né, cuidando, a outra velhinha também acompanhando, né? Tinha que ser isso aí, a jogada é isso aí, não foi? Não, gente, olha o que Deus faz. Deus não escolhe um camarada forte, bonitão, musculoso, para guiar o exército, escolhe um velho de 80 anos, e um de 83 para traduzir ele. Então você que está chegando nos 80, fica tranquilo, meu irmão. Se Deus usou Moisés, pode usar você também. Não fica já falando porque está chegando nos 80. Não, eu não sei, eu não aguento mais nada. Não, para com isso. Amém? Glória a Deus. Agora para fechar. Esse Moisés, ele teve uma experiência com Deus. E a experiência que ele teve com Deus foi a sarça não se consumir e Deus falando com ele. Mas eu achei interessante isso, porque Josué teve a mesma coisa. Josué caminhava com Moisés, foi o único que caminhou com Moisés, porque era o moço de Moisés, que auxiliava Moisés em tudo, presenciou muita coisa. Só que ele não conseguiu chegar lá, mas ele teve a mesma experiência. Ele falou com o anjo do Senhor, e ele ouviu a mesma palavra que o anjo do Senhor falou, quando Deus falou para Moisés. O que Deus falou para Moisés? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. Então fala comigo, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. Essa foi a palavra que Deus falou para Moisés diante da sarça. Tá. Vem esse soldado, vem esse príncipe do exército de Deus e fala o quê? Tira a sandália dos seus pés, porque é o lugar que está santo. Por quê? Porque Josué fez algo diante de um homem armado, da qual ele nunca viu. Josué entendeu que aquele homem, por causa da comunhão que ele teve com Moisés, por causa dos milagres que estavam seguindo, por causa da fé que ele tinha diante de uma muralha intransponível e de uma multidão valente que ele não sabia o que ia acontecer. Quando aquele camarada fala, eu sou o príncipe do exército de Deus, Josué imediatamente faz o quê? Eu vou mostrar a cena para vocês aqui, pode olhar aí. A Bíblia fala que ele se prostrou com o rosto em terra. É como se Josué pega, nesse posicionamento aqui, deita com o rosto em terra, deixando o pescoço em posição de rendição, porque era assim que os soldados se rendiam. Quando se coloca se dobrado com o rosto em terra, somente para o soldado inimigo chegar, ou a autoridade chegar e cortar o pescoço. Somente isso. Josué, na percepção da humildade, se prostra diante do anjo do Senhor, que era o próprio Deus, e alguns teólogos falam que era o próprio Cristo que estava ali. Mas o anjo fala alguma coisa diferente. Ele fala assim, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde está é santo. Josué, aí a Bíblia fala, Josué obedeceu, tirou a sandália. Josué tira a sandália naquele momento. Foi a mesma cena que falou lá, foi a mesma cena que foi falada lá, quando Deus fala para Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que está é santo. Mas pastor, para que tirar a sandália do pé, se o povo já está, né, Deus já está ali, a glória de Deus já está tomada aquilo ali. Se for para santificar, santifica meu pé, santifica meu sapato, santifica minha roupa, santifica tudo. Mas havia uma simbologia nesse negócio, gente, que funciona assim. Eu vou falar um negócio, você vai pasmar agora. Não tem 200 anos. Não tem 200 anos. Não tem 200 anos que a escravatura no mundo geral, apesar que ainda em alguns lugares ainda tem escravo, pessoas que são compradas, gente que compra gente. E no Brasil era assim, escravo
não podia usar calçado. E na época de Jesus a mesma coisa. No Oriente sempre foi assim, quem era patrão ou quem era livre poderia usar sapato, poderia usar alparcas, poderia usar sandália. Quem era livre podia usar sandália, podia calçar os pés, proteger os pés, está vendo? Proteger. Quem era livre podia usar sapato. Escravo não, escravo só andava descalço. Escravo não podia usar calçado. Era a marca para diferenciar um livre de um escravo. Por que Deus pega e fala tira? Porque naquele momento ali, o escravo ele se submete ao Senhor. Ele se submete à total autoridade do seu Senhor. Naquele momento quando Deus fala, tira a sandália dos teus pés. Naquele momento quando Josué recebe a palavra, tira a sandália dos seus pés. Ele estava recebendo uma ordem. Você submete à minha palavra de forma total e absoluta. E a atitude de tirar a sandália dos pés e falar, Senhor, sou teu escravo, sou propriedade sua e sou totalmente fiel e leal ao Senhor em obediência. A simbologia de tirar a sandália dos pés. Deus não estava preocupado, porque naquele momento, primeiro que ele era livre, não tinha problema, mas a simbologia de tirar o sapato dos pés é o momento quando a gente, entre aspas, de livre, nos tornamos escravos. Livre para fazer o que quiser, não, agora nós somos escravos do Senhor, somos servos do Senhor, estamos debaixo da autoridade do Senhor, estamos debaixo da ordem do Senhor, estamos debaixo da vontade do Senhor. É isso que Deus quer para nós, para que depois dessa atitude, o anjo viesse dar a ordem total para Josué. Você crê nisso, amém? Então fala o seguinte: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. Amém? Então fala para o irmão, meu irmão, tira as sandálias aí, meu irmão, do seu pé. Deixa eu explicar por que se tirar a sandália. O tirar a sandália é isso, irmão. Para de querer ser dono do seu destino. Se submeta à vontade de Deus. Para de querer fazer as coisas, irmãos. O que nós mais temos visto é gente que ele quer amar a Deus, ele quer ouvir a Deus, mas na hora de tirar a sandália ele não quer, na hora de ser servo ele não quer, na hora de obedecer ele não quer. A campanha tem 7 semanas. Muitas pessoas vão participar da campanha de 7 semanas, como outras igrejas fazem. Ele vem para a campanha e ele fala, pastor, mas eu vim para essa campanha e não aconteceu nada, e eu estou pagando preço, eu estou orando, eu estou jejuando, e nada acontece. Aí o pastor fala assim, irmão, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Não, pastor, hoje não estou preparado ainda. Tem muita gente assim, irmãos. Ele vem para a igreja, ele quer a campanha, ele quer o milagre, ele quer a bênção, mas ele não quer o dono da bênção. Ele quer a vitória, mas ele não quer servir aquele que vai prover a vitória para ele. Ele não quer obedecer a Deus. Ele quer fazer a coisa do jeito dele. E ele não consegue entender porque as coisas não vão para frente. Na maioria das vezes, a gente quer que a coisa seja do nosso jeito, e não é o propósito de Deus para nós. Por isso, a importância disso. Josué, um líder, um guerreiro, um homem experiente, 40 anos de deserto, sabe todas as artimanhas que Satanás tentou para matar uma geração inteira. Foi testemunho ocular, não só do Mar Vermelho se abrindo, foi testemunho ocular das pragas que aconteceu no Egito. Foi testemunho ocular de cada tragédia que aconteceu aos 40 anos. Foi testemunho ocular de tudo o que aconteceu, e crendo e vendo a provisão de Deus na sua vida e no seu povo. Um homem experiente se prostra ao Senhor e faz algo maravilhoso, e Deus opera na vida dele. E aí Deus fala o quê? Aquele anjo que era o próprio Deus fala para ele assim, olha, você vai pegar o povo, vai pegar os sacerdotes, vai pegar as cornetas, e durante 7 dias vocês vão dar 7 voltas em silêncio. Durante os 6 dias, 7 voltas em silêncio ao redor da cidade. Mas no 7º dia,
vocês darão 7 voltas ao redor da cidade, e na 7ª volta, vocês vão tocar a corneta, as trombetas, vocês vão tocar essas trombetas, vocês vão gritar ao Deus de Israel, e as muralhas vão cair. Fala comigo, as muralhas vão cair. Amém? Eu já vi uma campanha aí, e algumas, né? Tem várias, tá, irmãos? Tem campanha que é praticamente heresia mesmo, porque sai fora do contexto. As muralhas de Jericó, como todos os historiadores falam, ela tinha mais ou menos a largura dessa igreja aqui, era um negócio muito grande, da qual as pessoas moravam. Tinha estrada por cima, lembra muito da China, um pouco mais, mas as pessoas moravam, de tão grande que era, as pessoas moravam dentro das muralhas da cidade, inclusive os espias, quando aquela prostituta Raabe, depois nós vamos chegar lá, aquela prostituta, quando ela escondeu os espias falaram, olha, depois se a gente vir na cidade, nós vamos dar livramento para você. As muralhas eram grandes, protegiam a cidade, mas tinha algo interessante ali, as muralhas caíram, mas tem gente que é ele que quer derrubar a muralha. Eu já vi uma vez o pessoal fez uma campanha na igreja aí, e aí ele falou assim, rapaz, fizemos lá a campanha das muralhas, rapaz, glória a Deus, foi fogo, rapaz, foi uma benção. Irmão, foi uma benção. Fizemos um monte de caixa, uma muralha em forma de caixa, e fez aquela caixa tudo maravilhosa, e aí no último momento, nós pegamos a igreja, e aí falou assim, agora vamos derrubar essa muralha, né? Aí os irmãos veio assim com tudo, e deu umas voadeiras, pá, na muralha, pá, e derrubou, e a igreja toda vez saiu um derrubando, outro derrubando muralha, tudo. Eu falei, irmão, isso é uma heresia total. Você está mandando a igreja derrubar, irmãos, o próprio Deus, quem derrubou a muralha foi Deus. A Bíblia fala que o povo só gritou e a muralha caiu. E está aqui, ó. Você pode olhar no texto. O povo gritou e a muralha caiu, gente. A muralha caiu. Sabe qual é o problema que está acontecendo hoje? Tem muita gente que é ele que quer derrubar a muralha. Deus está falando que quem vai derrubar a muralha é ele que vai derrubar, mas você quer derrubar na frente. Josué 6,20 está dizendo, gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, e cada um, frente em frente em si, tomaram a cidade. Imagina aqui agora, uma cidade rodeada por 2 milhões de pessoas, o povo lá dentro tremendo de medo, a muralha cai. Quando a muralha cai, a poeira levanta, não tem jeito. A muralha desabou, afundou. E por todos os cantos, o inimigo ficou rendido e o exército de Israel entrou, vencendo o inimigo. A muralha que caiu. O problema é que tem muita gente que é ele que quer derrubar a muralha. Ele é que quer fazer, irmãos, cuidado. Quanto mais você querer ajudar Deus, irmão, mais o negócio vai complicar para você. Para de querer ajudar Deus. Para de querer ajudar Deus. Não complica o negócio. Não tem como. Para que Deus fez isso? E por que Deus fez isso? Primeiro, se não fosse assim, o povo não venceria, porque todas as vitórias que Israel teve, até chegar às maiores conquistas, Deus teve que pôr a mão dele ali. Não teve jeito. Deus teve que operar o milagre. Deus teve que parar o sol.